Hey guys, what's up? Professor Daniel Pondé com mais uma dica de inglês super interessante aqui no canal do Inglês no Teclado. Na aula de hoje eu vou falar sobre as principais diferenças e como utilizar os tempos verbais Present Perfect e Simple Past em inglês. E a propósito, eu já gravei um vídeo aqui no nosso canal no ano de 2015 em que eu dei uma explicação mais superficial sobre o tema. Agora, esse vídeo ele tem o propósito de complementar aquela explicação passada. Bom, fazendo aqui uma rápida revisão sobre a temática e a propósito, se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, não se esqueça de fazer isso agora, nesse exato momento. Mas como eu ia dizendo, fazendo aqui uma breve revisão sobre esse tema, é importante lembrar que no tempo verbal Simple Past, os verbos eram classificados como regulares e irregulares. Então a gente tinha um verbo no presente e simplesmente transformava esse verbo para a sua forma no passado. Assim, eu teria um verbo study na forma presente e studied na forma passada. Esse se trata de um verbo regular. Da mesma forma, eu poderia lidar com o verbo eat, comer, e teria a sua forma passada, que era ate, porque se trata de um verbo regular. Então a gente simplesmente convertia um verbo na sua forma presente e passava para o passado, e isso no tempo verbal passado simples ou simple past. Já no caso do present perfect, a gente viu que seria necessário utilizar um verbo auxiliar, que nesse caso poderia ser tanto have ou has, conforme o sujeito da nossa frase. Na sequência, iríamos optar por um past participle. O que é isso? Nada mais é do que uma conjugação especial de um verbo, como por exemplo o verbo eat, que significa comer, tem o seu past participle correspondente, que é eaten. Então, a gente utiliza a estrutura have eaten, ou até mesmo has eaten. Da mesma forma, o verbo to be, em se tratando do seu past participle equivalente, seria been. Então a gente teria have been ou até mesmo has been, isso no tempo verbal present perfect. Se você ainda não estiver muito confiante sobre como utilizar esses dois tempos verbais, eu sugiro que você faça uma rápida busca aqui no YouTube ou até mesmo no nosso canal para fazer uma breve revisão sobre esses temas. Olha, eu sugiro que você assista aos dois vídeos. O primeiro vídeo em que eu trato simplesmente do Simple Past aqui no nosso canal, no canal do Inglês no Teclado no YouTube, e você assista na sequência o vídeo em que eu falo sobre o Present Perfect. Observe o seguinte exemplo. I didn't shave this morning. Mais uma vez, I didn't shave this morning. Então eu estou dizendo que eu não me barbeei, não fiz a barba hoje pela manhã. Mas qual seria a diferença caso eu optasse por dizer algo como I haven't shaved this morning? Novamente, I haven't shaved this morning. O primeiro exemplo se trata de uma frase utilizando o tempo verbal simple past, o passado simples. O segundo exemplo se trata de uma frase em que eu opto por utilizar o present perfect. Mas qual é a diferença básica entre eles? Então eu disse I didn't shave this morning no tempo verbal passado simples e na sequência eu disse I haven't shaved this morning. A diferença básica entre eles é que no caso de I didn't shave this morning, que é o meu primeiro exemplo, eu utilizei o simple past no sentido de que não daria mais tempo. Talvez amanhã já passou, o meu tempo já passou e já estamos ali invadindo talvez para o meio-dia, para a parte da tarde. Já quando eu optei por utilizar I haven't shaved this morning, a ideia aqui é no sentido de que talvez eu ainda faça barba agora pela manhã. Por quê? Porque eu ainda tenho tempo. Inclusive, pessoal, eu comentei sobre esse detalhe no meu vídeo passado, que a gente opta pelo simple past quando não dá mais tempo de alterar dada circunstância, ou a gente pode utilizar o present perfect, quando ainda dá tempo de fazer alguma modificação ao longo do tempo. Isso porque amanhã ela é finita, ela acaba. A partir de meio-dia para frente, amanhã já se foi. Então eu disse, I didn't shave this morning. Nesse caso, amanhã já passou. Agora, caso eu ainda tenha tempo de fazer a barba, caso eu queira fazer a barba, eu posso dizer, I haven't shaved this morning. Um outro detalhe sobre o uso de Simple Past e Present Perfect diz respeito a notícias. Isso mesmo, é comum em matérias jornalísticas, os repórteres, até os âncoras, eles relatarem dado evento e combinarem o Simple Past com o Present Perfect. Primeiro, eles optam pelo Present Perfect na frase inicial, pois se trata de um evento recente. E na sequência, para inserir mais detalhes sobre esse evento, eles podem optar por utilizar o tempo verbal Simple Past. Vamos falar aqui de um artista muito famoso, e que em inglês é muito comum em se tratando de artistas de rock, você pode chamar ele de rock star.
né? Então, vamos supor que eu quero tratar de um artista aqui, de um rockstar chamado Bob Silva, que faleceu. E aí eu vou citar a idade dele e vou falar, inclusive, onde é exatamente que ele morava. Eu posso dizer em inglês: The rockstar Bob Silva has died of COVID-19. He was 53 years old and lived in New York City. Então, no primeiro exemplo, eu disse que essa pessoa ela morreu de quê? Covid. Então, ela morreu de Covid-19 e, nesse caso, eu optei por utilizar o Present Perfect. Eu disse, The rockstar Bob Silva has died. Então, eu não disse simplesmente died, morreu. Eu optei por utilizar o verbo auxiliar has com died, que é o seu past participle equivalente do verbo morrer. Has died. Por quê? Porque se trata de um evento recente. Mas na sequência que eu fiz foi citar alguns detalhes, eu pormenorizei, citei aqui algumas informações pessoais a respeito dessa pessoa. Eu disse que ele tinha 53 anos e ele morava na cidade de Nova York. Nesse caso, eu optei pelo Simple Past e não pelo Present Perfect. Por quê? Porque, como eu disse, se trata de um padrão muito comum no mundo jornalístico. Eles utilizam, então, o Present Perfect para citar o evento e, na sequência, eles se valem do Simple Past para dar maiores detalhes. The rockstar Bob Silva has died of COVID-19. Pronto, Present Perfect. Na sequência eu disse, He was 53 and lived in New York City. Então eu disse, He was. Ele tinha 53 anos e morou. He lived. Então eu optei pelo Simple Past. Também devo dizer que é comum a gente combinar o tempo verbal Present Perfect e Simple Past quando a gente quer dizer quando determinado evento começou no passado e ele é marcado por outro evento, uma outra ocasião pontual. Então, para citar a ocasião pontual que vai demarcar o tempo do meu evento principal, veja, eu disse para citar o evento pontual, o evento acessório, o evento que traz exatamente quando ocorreu, a partir de quando ele começou a ocorrer, digamos assim, eu vou optar pelo Simple Past. E aí, para narrar o evento principal, que eu quero dar foco, eu vou utilizar o Present Perfect. Então, vamos supor que uma pessoa chamada Bob, ela quebrou o braço. Veja que se trata de evento pontual. Ninguém quebra o braço ao longo do tempo. Você quebra o braço e pronto, o evento aconteceu. E além disso, eu quero citar que ele não está mais conseguindo, digamos que, tocar o piano por conta disso, né? Desde que ele quebrou o braço, ele não está conseguindo mais tocar piano. Fica assim minha frase em inglês. Bob hasn't been able to play the piano since he broke his arm. Bob hasn't been able to play the piano since he broke his arm. Então eu disse broke his arm, quebrou o braço. Isso é simple past, é a forma simples no passado. Já quando eu disse Bob hasn't been able, nesse caso eu optei pelo verbo auxiliar has, combinado da forma been, que é o past participle do verbo be em inglês. Eu disse Bob hasn't been able. Able o quê? Então, o que é que ele não tem mais conseguido fazer? Play the piano. Ele não está mais conseguindo tocar o piano. Desde quando? Aí eu disse, desde quando? Since, que exprime o sentido de desde que. Desde quando? Since he broke his arm. Desde o momento, né? A partir do momento ali, desde a ocorrência em que ele quebrou o braço. A não ser, evidentemente, que nenhum desses dois eventos tenha a característica da pontualidade, ou seja, nenhum evento, nenhum outro é pontual. Então, por exemplo, digamos que eu estou morando em determinado bairro. Morar em determinado local não é algo pontual. Você não mora em um determinado ponto do tempo. Você mora ao longo do tempo. Então, nesse caso, essa pode ser a minha referência e veja que não tem uma característica de ser algo pontual. E o outro evento é simplesmente questionar alguém no sentido de que você já conheceu os seus vizinhos desde quando você passou a morar aqui? Have you met any of your neighbors since you have lived here? Então eu estou perguntando para a pessoa, e aí, já conheceu algum vizinho desde o momento, a partir do momento que você começou a viver aqui? Veja que nesse caso eu optei pelo Present Perfect para as duas frases, tanto para o evento principal, que é saber se a pessoa já conheceu algum dos vizinhos, quanto para a outra frase que se trata de uma referência, né? Ou seja, a partir de determinado ponto, a partir de quando? A partir do momento que você começou a morar aqui, talvez no prédio, no bairro e coisas do tipo. Have you met any of your neighbors since you have lived here? Então eu tô perguntando, e aí, já conheceu algum vizinho desde o dia que você passou a morar aqui? Eu disse, have you met any of your neighbors? Nesse caso, o verbo auxiliar have ficou logo no começo da minha frase, pois se trata de uma pergunta. Esse é um aspecto que a gente aprendeu no vídeo passado, em que eu disse, pessoal, quando a gente vai construir uma pergunta com o tempo verbal present perfect, o verbo auxiliar vem logo no começo. Por isso eu disse, have you met any of your neighbors? E aí, já conheceu algum dos seus vizinhos? Ou qualquer vizinho? Já conheceu alguém?
E aí na sequência eu disse since you have lived here. Nesse caso, eu optei também pelo tempo verbal present perfect. Have lived. Live contém o sentido de morar ou residir. Isso porque, como eu disse, você não mora pontualmente. Este evento, esta ocorrência ocorre ao longo do tempo. É por isso que nesse tipo de situação eu optei por utilizar o tempo verbal present perfect para as minhas duas frases. Aquela frase principal que busca saber se você já conheceu alguém aqui, seja no prédio ou até mesmo no bairro, e aquela minha outra frase que eu marco a partir de quando. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre esse tema, basta deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder. Ah, e a propósito, eu sempre costumo deixar algum link aqui embaixo do vídeo justamente para aquelas pessoas que querem aprofundar mais sobre qualquer tópico ou qualquer tema que a gente venha tratar aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!